Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar como que a gente constrói esse esqueleto aqui, ó. É um esqueleto que dá para você fazer todo tipo de movimento, tem como você regular a pressão das juntas, né? E é um esqueleto profissional para stop motion feito com peças que você consegue em qualquer cidade. Essas peças foram feitas com tubo de PVC, as hastes com raios de bicicleta e os ligamentos são feitos com miçangas. Então é uma coisa bem simples, mas você consegue um esqueleto bem profissional. O primeiro passo é você pegar um tubo de PVC desses de 100 milímetros e tirar uma parte dele para ficar mais fácil de montar as tiras. Então, mais ou menos isso aqui. Eu estou usando uma serra aqui para fazer as tiras, mas você pode fazer com a serra manual, não tem problema. O importante é que cada tira dessa tem aproximadamente 8 milímetros de largura. É legal você cortar umas 4 tiras. E aí você vai fazer uma marcação. Cada peça dessa que nós vamos montar vai ter em média 2 centímetros. A gente vai dividir no meio certinho e vamos colocar uma marcação para fazer o furo. E aí no meio do primeiro centímetro a gente põe outra marcação e no meio do segundo centímetro. Vou repetir aqui para mostrar para vocês. Entre uma e outra é importante você deixar cerca de 1 milímetro, um pouquinho mais, que é o espaço que você vai usar para cortar ela depois, certo? Então olha só, a gente marca aqui novamente, mais 1 centímetro, mais meio centímetro a gente faz a terceira marcação do furo e por fim a gente finaliza aqui a peça. E aí, claro, a gente vai continuar com isso até o final da tira, né? Sempre deixando 1 milímetro ali entre uma e outra. Próximo passo, você vai colocar mais ou menos 4 tiras dessas, uma em cima da outra, e fazer um furo no final delas. Qual que é a função desse furo aqui? Você vai pôr um parafuso, esse parafuso vai atravessar, você vai colocar uma porca aqui. A função é travar essas 4 tiras, aqui eu usei 5 para ficar uma de reserva, mas você pode fazer com 4, tá? Que dá certinho. Você vai pôr esse parafuso dos dois lados, que aí a peça vai ficar completamente travada. Com isso fica fácil de você fazer aqueles furos que nós tínhamos marcado. Não é legal você ir direto com a furadeira, vai devagar. Se você não tiver uma furadeira dessas que eu estou usando aqui, dessa vertical, você pode usar uma furadeira comum, tá? Ou uma mini retífica. Essa broca que eu estou usando, ela tem 3 milímetros. A hora que a gente terminar esse processo aqui, nós vamos usar uma outra broca para alargar um pouquinho os furos onde vão as esferas, onde vão as miçangas, para você poder colocar as hastes. Aqui eu furei primeiro as do centro, depois eu coloquei uns parafusos, eu vou mostrar mais na frente aí, e para facilitar o corte. E depois eu fiz o furo nas restantes. E aí ficou assim, ó. Tá vendo? Eu parafusei tudo, eu coloquei todos os parafusos, né? Depois de colocar todos esses parafusos, eu vou cortar. Aqui é a mesma coisa, eu estou usando a serra fita, mas você pode fazer esse corte com uma serra manual. O PVC é muito macio, é muito fácil de cortar. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui com a ferramenta elétrica dá para fazer com a ferramenta manual também. Bom, nesse caso aqui você está vendo que o furo entre uma e outra ainda era o de 3 milímetros. Então eu venho, coloco a broca de 4 milímetros na furadeira e vou alargar um pouquinho aqui esse furo. Fechado essa etapa, com uma lixa você vai só arredondar as laterais dessa peça para ficar ligeiramente arredondado. Isso é porque depois na hora de animar, se ela ficar com aquelas pontinhas secas, isso vai pegar no tecido, vai atrapalhar você a animar, tá bom? Então bom dar esse acabamento. Basicamente a peça de encaixe está pronta, agora a gente vai começar a produzir a haste. Então o primeiro passo é pegar um raio de bicicleta, né? Estou usando um raio aqui, eu vou tirar essa parte da rosca, porque eu não vou usar isso.
Então eu corto fora. E é bom ter um desenho, um molde para o seu esqueleto. Aqui eu fiz um rascunho de um desenho e montei o molde em cima. Feito isso, você vai cortar. Essa caneta que eu usei para marcar é aquela canetinha que usa para marcar CD, DVD, sabe? Uma canetinha permanente. Ela marca bem. Não é bom você cortar de uma vez, senão ele estraga muito a haste. Fica difícil de encaixar a esfera nesse momento aqui, ó. Você vai pegar 2 miçangas dessas e vai encaixar aqui dentro. Se não me engano, cada miçanga dessa tem aproximadamente 5 a 6 milímetros de diâmetro. Eu não lembro exatamente não, mas é uma miçanga simples, né? É fácil de encontrar isso aí, é uma das menores que tem. E aqui eu estou usando a branca, mas você acha isso colorido, acha um tom de pérola e tudo mais. Aqui vocês viram que eu vim com o alicate e fiz uma marcaçãozinha para facilitar a cola. Então eu faço essa marcação, coloco uma gotinha de cola tudo, aquela cola instantânea, né? E aí eu vou chegar a esfera aqui e empurrar. Com isso a esfera fica no final. Dá um tempinho para secar. Aqui eu vou fazer do outro lado só para explicar direitinho como que foi. Primeiro a cola permanente, a cola instantânea. Depois você vai e empurra com força ali a esfera. Ela entra naquele espaço lá e vai colar. Tá pronta a esfera. Você vai ter que fazer várias esferas, então vou demonstrar uma por uma. Bom, usando o mesmo desenho que eu tinha feito, eu vou colocar um pequeno pedaço de massa epox, aquela cola epox, né? E vou encaixar uma das hastes, tá vendo? Em seguida eu vou pôr a haste transversal, isso para fazer o peitoral e para fazer o quadril do personagem, do boneco, né? Então encaixa essa haste reserva aqui e mais um pedacinho de epox. O plástico é só para não grudar, é para eu medir direitinho, ver como que vai ficar e ele não grudar no desenho, tá? Esse pedaço de plástico que eu estou usando aqui embaixo. Feito isso, é bom você dar um acabamento. Eu vou acelerar o vídeo aqui, porque senão vai ficar bem chato. Vocês não vão ter paciência para assistir. Mas é a mesma coisa embaixo, só que embaixo, ao invés de ter uma cruzeta, eu vou fazer um T, tá vendo? Então, dou um acabamento, né? Depois você pode usar água para alisar isso aqui. Você molha o dedo, a ponta do dedo e dá uma alisadinha, né? Para ficar mais organizadinho. Não faz mal ficar um tamanho grande, porque você vai pôr o complemento do boneco aqui depois. Geralmente a gente vai pôr espuma para poder vestir a roupa do boneco, a não ser que seja um boneco muito magrinho. Então não vai atrapalhar muito. Bom, aqui eu já terminei todas as peças. O processo deu para acompanhar. Eu vou desparafusar isso aqui, uma por uma. O que é importante? Como é uma coisa artesanal, as peças não são perfeitas. Então é bom você pegar 2 peças que foram furadas juntas para você fazer o encaixe, né? Então aqui eu peguei 2, elas ficam meio grudadinhas porque eu lixei na lixa elétrica, mas dá para soltar aqui com a chave. Pronto, soltou. Então eu vou encaixar a peça aqui, a esfera. Bom, encaixei. Essa parte é meio chatinha porque ele cai, então tem que tomar cuidado. Faz uma pinçazinha e encaixa a outra peça. Venho com o parafuso. Esse parafusinho você encontra ele em ferragista, o menor parafuso que eles tiverem lá, então bem tranquilo. E vou com a porca do outro lado, né? Encaixei a porca, ela não cai mais, já está fixa a peça, ó. Só que ela está muito mole. Então eu vou vir com a chave de fenda e vou apertar para fazer a pressão dentro da junta. Aí é bom você apertar um pouco, medir para ver como que tá, ó. Aqui ainda está um pouco frouxo, ó, tá um pouco frouxo. Vou dar mais uma apertadinha, fazer um pouquinho de pressão, ó, agora ficou bom. E aí, se você gosta do esqueleto um pouco mais duro, você vai apertar mais. Se você gosta dele mais flexível, você vai apertar menos, né? Vou acelerar tudo aqui para montar, senão vai ficar muito chato o vídeo. Uma parte interessante, gente, no pé dele, eu fechei os pés com uma porca para eu poder parafusar ele na base depois. Não vai dar para mostrar isso aqui no vídeo, não.
Mas se você olhar aqui, ó, tem uma porquinha, tá vendo? E aí o restante tá aí, tá pronto o boneco, né? Basicamente é isso, o esqueleto tá pronto. Agora você vai só criar a roupa do seu esqueleto, você pode fazer um enchimento com espuma, mas na frente, se der, eu faço outro vídeo mostrando isso aí. Se você gostou, eu peço que você curta aí o vídeo, né? Mande aí para os seus colegas. E é isso aí, muito obrigado.